Olá a todos! Estamos aqui para mais um programa Por Dentro da Pós, né? Eu sou a professora Desirê, coordenadora do setor de pesquisa dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Uninter, né? E por dentro da Pós, nesse programa, nós traçamos aí as questões institucionais sobre pesquisa, né? O que a nossa instituição mobiliza com as questões de pesquisa. E hoje nós temos um programa muito rico, que nós vamos discutir uma questão muito importante aí, que às vezes, todo mundo fica meio que com a cabeça pegando fogo. Nossa, o que é isso aí? Comitê de ética, mandar documento. E a gente tem uma convidada muito especial, minha amiga, adoro a parceria que nós temos na pesquisa. É membro do Conselho de Pesquisa da Uninter, é nossa coordenadora do Comitê de Ética, é professora da Escola de Saúde, né? Que é aí a nossa pesquisadora que levanta a bandeira aí no nosso Comitê de Ética. Então, seja bem-vinda, professora Cleci, uma honra estar recebendo você aqui. Oi, professora Desirê, que bom, eu que me sinto lisonjeada aí com essa recepção, né, e todo esse carinho e todo esse afeto que você demonstra, e realmente é um prazer imenso, né, estar aqui nesta tarde, nesse dia final, falando sobre ética, né, é um tema que me persegue já há um bom tempo, desde a minha graduação, né, de quando eu fiz formação. Eu sou formada em serviço social, eu tenho mestrado também na área de serviço social e doutorado também, né, pela PUC São Paulo em serviço social. E a pesquisa e a ética, enfim, né, acho que é uma parceria que não descola, né, professora Desirê? Tá sempre, andam juntas, né, e me acompanham desde que eu me conheço aí por profissional, como estudante, tanto na graduação como na pós-graduação. Eu sempre estive muito envolvida com a pesquisa, né, e também com a ética, né, não tem como falarmos de pesquisa sem falarmos de ética. Eu acho que essa é uma dobradinha, né, podemos dizer assim, que precisamos cada vez mais falar sobre isso, né? Sim, essa questão que a gente trouxe para discutir hoje, né? Então, uma honra estar te recebendo, para a gente falar um pouquinho da relação da pesquisa e com a ética, né? E como que institucionalmente nós organizamos isso a partir dos CEPs, né? Isso. Dos comitês de ética. E nós somos uma instituição que temos o nosso comitê próprio, né, professora Cleci? A professora Cleci faz aí a coordenação do nosso comitê. Você poderia falar para nós um pouquinho, professora Cleci, o que é um comitê de ética institucional? Sim. Professora Desirê, assim, acho que a instituição Uninter, né, ela deu um salto e dá um salto, né, anualmente, quando a gente tem aí os resultados, né, dos nossos projetos de pesquisa, das linhas de pesquisa, dos grupos, muito bem coordenado pela professora Desirê e por toda a sua equipe, né, que traz aí todo esse cenário, mobiliza a instituição também, né, por meio dos eventos. Mas junto com a pesquisa, a gente precisa falar do comitê de ética. Como nós temos lá o conselho de pesquisa, nós precisamos também ter o comitê de ética, né? E isso isso ressalta, né, a seriedade e a importância que a Uninter, enquanto uma instituição de ensino superior, ela tem, né, no seu bojo, né, na sua essência, a questão do ensino, pesquisa e extensão, que é o nosso tripé, né, do ensino. E isso, em relação à ética, nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente fala em comitê de ética institucional, é uma responsabilidade que nós temos, né, enquanto instituição. E agora, então, olhando um pouco para este comitê, né, ele é formado por professores, né? Então, o comitê de ética, ele é formado por um
um grupo de professores, né, interdisciplinar, ele é um comitê interdisciplinar. São professores, então, né, professora Cleci? Olha aí, gente, não é nenhum alienígena, não é nenhum bicho-papão, são os professores, pesquisadores de cada área. Eu falo isso, né, porque os alunos muitas vezes ficam com essa coisa, né, de, ai, meu projeto vai ser analisado, quem vai olhar esse projeto? Ai, é o professor, doutor lá, não sei das quantas. Mas, claro, né, que a gente tem essa formalização da titulação e sim tem que ser um professor, em grande maioria, né, professora Cleci, professores, doutores, mas que estão ali para mais contribuir, né? E você falava isso, né, que é uma equipe multidisciplinar, professora Cleci. Isso, é uma equipe multidisciplinar, né? Hoje o nosso comitê ele é formado, né, por 15 professores, né, da instituição Uninter, né, professora Desirê, e 2 representantes dos usuários. Dentre esses 15, ainda nós temos 2 coordenadores, que neste momento eu estou, né, como coordenadora, presidente do nosso comitê, e o professor Luiz é o nosso vice-coordenador. Então, os CEPs, e em especial o CEP da Uninter, ele é formado por esse grupo de professores que compõem aí as 5 escolas, né, e a pós-graduação. Então, muitos desses professores, e esse é um dos pré-requisitos, né, é ser um professor pesquisador. E é isso que faz a diferença, né, professora Desirê, quando a gente pensa, né, num comitê de ética formado por professores, formado por pesquisadores, porque são professores que já têm experiência, já têm vivência, né, em pesquisa, em orientar pesquisas, em orientar alunos de iniciação científica, né, alunos de mestrado, doutorado, até mesmo de graduação. E então o nosso comitê ele é composto por esses profissionais que vão ter essa expertise, né, professora Cleci, de realmente contribuir, né? Não é dizer sim ou não essa pesquisa segue, né? Ou não, ou a parte metodológica não está boa. Mas ele já tem essa expertise nas suas áreas e vão estar lá para poder ajudar nessa formação educativa aí, quanto à ética, eu acho que isso é a riqueza do nosso comitê de ética, né, professora Desirê? Porque no momento que chega um projeto que é submetido um projeto para ser avaliado por este comitê, a gente tem a certeza que este professor que vai avaliar, ele vai poder, além de avaliar, além de dar um parecer, né, ele vai conseguir também olhar para este projeto e poder sinalizar pontos, questões, né, professora? Poder, muitas vezes, orientar, né, sinalizar questões que nem o orientador e muitas vezes nem o aluno percebeu algumas fragilidades, né, algumas deficiências, alguns pontos que estão faltando no seu projeto, né? Então, quando o professor ele sinaliza isso, olha, talvez esteja faltando aqui, né, um detalhe no seu roteiro de pesquisa, talvez você precise esclarecer melhor esse objetivo da sua pesquisa. Um cronograma. Isso, você precisa, né, alinhar o cronograma e saber que só pode iniciar a pesquisa após o seu projeto passar pelo comitê de ética, né? Isso é importante, hein, professora Cleci? É uma questão que aparece muito para nós na coordenação de pesquisa, e a professora Cleci também é do conselho, então ela também está próxima dessas discussões, né? Os projetos, né? Eu estou escrevendo um artigo, né? Daí eu mando para a revista me responde lá o parecer. Olha, para a sua parte de campo, você tem o código de aprovação do comitê de ética, você tem essa devida autorização? Aí começam, né, as questões. Posso enviar? Será que o comitê de ética pode me dar esse código porque eu preciso para o meu artigo ser aprovado? Né? Porque, vamos falar assim, os artigos são provenientes, na maioria das vezes, das produções, né? Das pesquisas no estrito senso, ou mestrado, ou doutorado, ou um pós-doutorado, ou até mesmo, como você mesmo citou, num trabalho de conclusão de curso. Né? Sim, muito comum. Acaba sendo um produto, né, daquela pesquisa. Mas você destaca, os projetos são recebidos projetos, ou seja, a pesquisa não pode ter
ocorrido, né, professora Cleci? Isso, muito boa essa colocação, professora Desirê, que esse é um ponto que o comitê, né, os professores e principalmente o professor que está avaliando, ele vai avaliar, né, o seu cronograma, né? O cronograma, ele é um item muito importante no projeto. Por quê? Por que o pesquisador, ele não pode, né, não deve e não se orienta que ele comece a pesquisa antes de passar pelo comitê de ética? Justamente porque o papel do comitê de ética, ele está vendo, o professor que está avaliando esse projeto, ele está vendo esse projeto pela primeira vez. Então, ele não tem aquilo que na pesquisa a gente chama, né, de estar contaminado, né? Num olhar, né, para aquele projeto, ele pode perceber, ele vai perceber, vai sinalizar para esse pesquisador vários pontos, né, que muitas vezes aquilo que eu falei anteriormente, o aluno ou até mesmo o seu orientador não perceberam, porque a gente está tão envolvido, né, está tão mergulhado naquele projeto, naquela escrita, e às vezes, né, correndo contra o tempo, que a gente não percebeu que está colocando como sujeito da sua pesquisa, um sujeito que não pode, né, não tem condições ou não está apto para responder aquele questionário, né? Qual é o papel, então, do comitê de ética? O papel do comitê de ética é justamente sinalizar, olha, você aqui precisa se atentar que está faltando o termo de consentimento livre esclarecido, né? Ou está faltando o termo, né, que autorize uma pessoa com menos de 18 anos participar da sua pesquisa, né? Olha, você precisa se atentar que você só vai poder fazer essa pesquisa depois que o seu projeto for aprovado. Ou você está colocando como um sujeito da sua pesquisa um sujeito, né, que a gente chama de sujeito sensível, né? Que a norma, a 466, que é a nossa resolução que norteia, né, e a 510, que são duas resoluções às quais o nosso comitê de ética se baseia, né, tem uma referência, ela vai dizer quem são os sujeitos sensíveis e que não se indica que esses sujeitos participem de entrevistas e de pesquisas, né? A 466, ela indica essa questão, né, que você coloca aí... sujeitos sensíveis. Do cuidado, né, com o sujeito. Isso. Prevendo, né, inclusive, né, quando um comitê faz uma recomendação sobre a relação metodológica do trabalho, não a relação da estrutura metodológica, mas, por exemplo, prevendo riscos e benefícios da pesquisa, como você está falando, né? E prioritariamente os riscos dos participantes, né, professora Cleci? Principalmente. E essa questão dos riscos e que tem uma relação direta com os sujeitos dessa pesquisa é um item que o nosso comitê de ética tem feito aí, tem se atentado muito, né, professora Desirê? E quando a gente fala de ética na pesquisa, a gente precisa também se atentar que, assim, não podemos pensar em ética na pesquisa somente em relação ao comitê de ética, né? A pesquisa, a ética, ela advém antes, né, da gente pensar que mais para frente vamos ter aí essa questão do comitê de ética, desta aprovação, né, desta avaliação. A gente precisa pensar a ética no momento que a gente começa a conceber o nosso objeto de pesquisa, né? Como é que a gente concebe, que objeto é esse, né? Quais são as referências que a gente vai utilizar, né? Quais são as plataformas de investigação? Nos colocando como, né? Inclusive, eu vejo que o comitê de ética, ele dá essa proteção não só, como você vem colocando, Sim. do participante de pesquisa, Sim. dos sujeitos de pesquisa, mas também do próprio pesquisador. Sim, né? com certeza. E nós, né, professora Cleci, como colegas da pesquisa, como nós organizamos a pesquisa na nossa instituição, sempre foi essa defesa, né, de que o protocolar do comitê de ética é necessário, Sim. Mas a relação ética, ela vem muito antes, né? Não é só a plataforma Brasil, não é só você ter o seu cadastro lá, vai além disso, né? É você como pesquisador se colocando à frente ao seu objeto, à sua pesquisa, aos fenômenos que você quer analisar de forma ética, né? Isso e quando mesmo. você se coloca de forma ética, você vai pensar desse impacto, né, que essa pesquisa vai trazer para a sociedade e para quem
vai estar se relacionando com essa pesquisa, Sim. Principalmente, né, os sujeitos, né, os seres humanos que estão envolvidos nessa pesquisa. Estão envolvidos, né, professora Desirê? E isso é bem importante porque no momento que a gente vai olhando, né, vai definindo o nosso objeto, vai definindo as nossas referências bibliográficas, né, que a gente vai delineando essa estrutura, porque você vai dando um corpo para esse projeto, né? É nesse momento que a gente vai também pensando e vai trazendo as questões éticas na pesquisa, né? E nós precisamos falar muito mais. E eu acho que hoje, no contexto em que a gente vive, né, muito presente a questão da inteligência artificial, né, a questão do uso, né, de produções, da produção intelectual de outros pesquisadores, até de pesquisas que muitas vezes acaba se utilizando sem referendando, sem dando crédito, né? Isso tudo tem a ver a relação com a ética, pesquisa. né, professora Cleci? Muito. Nós tivemos agora, a professora Cleci também é editora, né, das nossas revistas aqui na Uninter, e a gente teve o nosso evento que discutiu os periódicos científicos e que discutiu a relação das revistas predatórias, né, que passa por aí, né, professora Cleci? Que passa por aí também, essa questão a gente tem que absorver, né, e andar com a emancipação tecnológica que tem ocorrido e que é positivo, e que é muito bom. As inteligências artificiais têm trazido vários benefícios em várias áreas, pensando a relação ética e pesquisa, inclusive, né? Melhora em recursos, por exemplo, na área de saúde, em cirurgias, em procedimentos, né? Em todas as áreas a gente tem emancipação. E para nós também, para o uso, por exemplo... A sociedade ganhou vamos muito. fazer uma entrevista e a gente tem lá inteligências artificiais que vai fazer a degravação para a gente não precisa ficar ouvindo lá e fazendo o manual, né? Que foi o meu caso, né? Sim. Há décadas anteriores eu fiz isso na minha pesquisa. Eu também fiz isso, tanto no mestrado como no doutorado. Agora, precisa ter parcimônia nesse uso, né? E aí você fala uma coisa muito importante, que é isso. O Comitê de Ética, ele está ali como formativo, educativo, para ajudar esse pesquisador, né, professora Cleci? Principalmente o pesquisador que está iniciando ali o seu processo, né, como pesquisador. Isso, eu acho que você traz uma questão importante, né, professora Desirê, que é essa questão mesmo de ajudar no sentido de direcionar a pesquisa, né? Esse é um ponto importante que a gente precisa, eu acho que precisa desmistificar em relação ao Comitê de Ética, né? As pessoas têm muito receio, né, do Comitê de Ética, tem muito medo, acha trabalhoso, né? Ainda tem uma mística, tem né? Tem uma mística, né? Faz assim, coloca meio que um empecilho muito grande em relação ao Comitê de Ética. E como se fosse um bloqueio de autonomia, né? Sim. Olha, o Comitê de Ética está tirando a minha autonomia. Não. Pelo contrário, né? A gente sempre costumava falar no Comitê de Ética, e ainda assim é conduzido, né, professora Cleci, sobre como a validade, não é só a validade de ter ali a credencial do Comitê de Ética, mas como a validade de você ter um comitê com professores maturados na pesquisa e dando o aval, né? E é um comitê de ética e a CONEP, né, que é o Sistema Nacional, né, dando o aval ali para você conduzir a sua pesquisa. Então, digamos, até o acalanto para o pesquisador, né? Isso, é interessante que você traz isso, professora Desirê, porque eu acho que o pesquisador, ele precisa começar, né, perceber, começar a ver o Comitê de Ética, né, como um parceiro, né? Exato. No sentido de que, assim, de que esse comitê vai auxiliar, vai mostrar caminhos, vai sinalizar, né, não só para aquela pesquisa que ele está fazendo com o objetivo do mestrado, doutorado, até mesmo a iniciação científica, mas para futuras pesquisas, né? Sim. Hoje, todo profissional que ele se propõe, né, a uma continuidade, né, de pós-graduação, lato sensu, vai precisar entender minimamente da questão da ética. Professora... E eu acho que isso, professora Desirê, só para finalizar, precisa começar a fazer parte do nosso cotidiano como pesquisadores.
né? Exato. Precisa. E aí, entender um pouco a plataforma. A plataforma, ela não é... A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas eu acho que ela não pode ser um empecilho, né? Para que o pesquisador submeta, né, o seu projeto para que um terceiro, né, pesquisador avalie. Até porque num comitê de ética, e aí eu falo muito do nosso comitê coordenado aí por mim, pelo professor Luiz e com todo o apoio e aval da professora Desirê, a gente tem tomado assim o máximo de cuidado, né, para que realmente as informações elas não extrapolem, né, aquele espaço, aquele ambiente de discussão mesmo do projeto. Professora Cleci, nossa, tanta informação, tanta coisa boa. Sim. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai continuar discutindo exatamente esses protocolos aí e tirar o susto aí do comitê. Comitê é apoio, né, professora? Isso mesmo. A gente já volta. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMCTV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Pickler, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Winter.com. Olá, voltamos para o nosso Por Dentro da Pós de hoje, discutindo aí as relações, né, dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e que temos o setor de pesquisa. E dentro do setor de pesquisa, a gente discutindo as relações éticas, né, porque nós temos o nosso comitê próprio, que é o ICEPS. Estamos, então, aqui com a coordenadora do Comitê de Ética, a professora Cleci. E voltamos, então, professora Cleci. Você poderia falar, continuar, né? Porque você já começou a falar sobre isso, um pouquinho sobre a Plataforma Brasil. Então, o que é Comitê de Ética e Plataforma Brasil? Muito bem, professora Desirê. Olha, são duas coisas, né? Duas coisas separadas. Uma coisa é o comitê, que ele é formado, né, por um grupo de professores das mais diversas áreas
por exemplo, da Uninter, das mais diversas áreas das escolas que compõem a nossa instituição. E o Comitê de Ética, a Plataforma Brasil, é a ferramenta que hoje, né, é o que nós temos, né, a ferramenta que o pesquisador ele precisa acessar para submeter os documentos, né? Talvez este seja um pouco o que amedronta, né, os nossos pesquisadores no momento de elaborar esses documentos, né? Por quê? Porque, assim, nós temos uma lista de documentos, né, professora Desirê, e esse projeto, ele somente vai ser avaliado, ele vai seguir todos os passos internos do nosso CEP, se ele for postado na plataforma, né, com todos os documentos, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o termo de assentimento, se for necessário, que é o projeto completo, né? Carta ao coordenador. É a carta ao coordenador, é a carta de responsabilidade em relação aos dados da pesquisa, que é o roteiro da pesquisa. Então, nós temos uma série de documentos que ela é um pouco trabalhosa, né? Então, assim, o que a gente orienta para o pesquisador? A primeira coisa, você precisa ter o seu projeto elaborado. Essa é a primeira, né, o primeiro caminho. Eu falo porque eu tenho vários alunos que já submeteram também ao Comitê de Ética, e a primeira coisa que a gente elabora é o projeto. Né? Depois que nós temos o projeto bem organizado, né, bem fundamentado, com um bom referencial teórico e toda a construção metodológica, o caminho da pesquisa, aí a gente vai acessar a plataforma, né? Acessa, hoje os documentos da Uninter, eles estão disponíveis no site, que é uninter.com/pesquisa, e lá vocês vão encontrar, né, um caminho que é o CEP, onde nós temos todos os documentos, estão todos disponíveis, né? Isso, na aba no site, né? Tem uma abinha para o CEP, onde ficam lá todos os documentos, toda a organização do CEP que a professora Cleci acabou de descrever. Onde o pesquisador ele vai encontrar todas as orientações. Tem um checklist, né, professora, que ele vai poder, a cada documento, a cada formulário que ele organizar, ele vai dando o professora seu Cleci, ticket lá e ele pega esse checklist, vai organizando os documentos, ele diz, olha aqui, tá ok meus documentos, né? O e-mail, lá tem todas as informações, hein, gente? O e-mail do Ética, ética@uninter.com. Então vou mandar pro e-mail do Ética toda a documentação. Não, né, professora Cleci? Não, então, isso. Depois que a gente tiver toda a documentação organizada, né, professora Desirê, tiver todos os termos, todas as cartas, né, prontas, assinadas por todos os membros, os sujeitos que precisam assinar esses documentos. Então, você vai acessar a Plataforma Brasil. Se não tiver ainda um cadastro, né, na plataforma, você vai fazer o seu cadastro na Plataforma Brasil e, a partir disso, você vai inserir os seus documentos na Plataforma Brasil. Ela é autoexplicativa, né? Às vezes, a gente não tem um entendimento, né, muito explícito, muito claro do que tem que fazer. Mas aí, né, como a professora Desirê falou, nós temos um e-mail que é ética@uninter.com, que nós temos uma pessoa que nos dá toda a assessoria, que nos dá todo o acompanhamento, que é a Suzana, né? A Suzana, ela é a secretária, né, do Comitê de Ética. Todos os comitês de ética necessitam ter essa secretaria que nos dá o apoio aí para orientações a respeito deste trabalho. É uma orientação da Comissão Nacional de Ética para que tenha essa estrutura, os CEPs institucionais, né, professora Cleci? E professora Cleci, essa questão da documentação, se eu faço toda a documentação e mando sem as assinaturas, vai ser validado? Não, professora. A primeira coisa que... Olha, pessoal, isso é muito importante, essa pergunta da professora Desirê, porque, assim, o primeiro crivo da documentação, ele passa pelo administrativo, né? Pela Suzana, que hoje é a pessoa que está, né, como responsável por essa atividade. A Suzana vai fazer vai fazer um levantamento, vai fazer toda uma verificação desses
esses documentos, né? Mas antes, professora, tem um detalhe, né? O que a gente precisa ressaltar. Claro que o estudante de pós-graduação, mestrado, doutorado, ele já tem uma autonomia, né, para pesquisa. Muitas vezes a gente vai fazendo, né, autonomamente. Mas é importante que mesmo o aluno, né, que mesmo o mestrando ou doutorando que está nesse processo de pesquisa, ele dialogue com o seu orientador, né? Porque o orientador precisa estar ciente, estar acompanhando este processo, né? Porque terão documentos que o orientador vai precisar assinar, né? E ele precisa também validar. A gente percebe muitas vezes, né, no comitê que chegam documentos, né, com faltando documentos justamente do seu orientador. Do seu orientador, que tem a carta de mérito de pesquisa, inclusive, que é uma carta que precisa ser preenchida pelo orientador. Pelo orientador. Não adianta o pesquisador preencher o mérito que ele acha dessa pesquisa, porque a gente sempre... Sim. Né, aquilo que a gente falou de riscos e benefícios, né? Mas uma questão, professora Preci, às vezes a gente lembra mais dos riscos do que dos benefícios da pesquisa, né? Mas aí quando a gente quer elogiar, a gente arruma de elogiar. Mas esse mérito, né, a honraria é do orientador. Por isso que o orientador precisa acompanhar este processo, né? Certo. Então, no momento que você posta todos os documentos, isso passa pela avaliação, então, da nossa secretaria, né? Da secretaria do CEP. Sendo aprovado, estando tudo ok, vem a carta, né, a folha de rosto para que a coordenadora do CEP assina. Neste caso, eu assino e autorizo, então, que o projeto vai para avaliação. Né, esta é a sequência. E depois, esse projeto, então, ele é encaminhado a um avaliador, né? Dos avaliadores que a gente tem hoje cadastrados no nosso sistema do CEP da Uninter, que é em torno de 15 avaliadores, né? Este avaliador, professora Desirê, no momento que chega para ele o projeto e todos os documentos, ele faz uma nova verificação, né? Ele verifica, ele pega lá o checklist e vai ver, olha, tá aqui o termo de consentimento, tá aqui o termo de assentimento, a carta de mérito ao pesquisador, se tem o projeto. Em muitos casos ainda o pesquisador, ele posta o seu currículo Lattes, né? Ele vai lá, baixa o currículo e encaminha. Isso também é um item que faz muita diferença, porque no momento que a gente está avaliando o projeto, a gente vai ver que realmente esse pesquisador, ele já tem, né, uma trajetória na pesquisa, né? Então, esse avaliador, ele vai avaliar o projeto, vai dar o seu parecer, vai fazer apontamentos e é aqui, então, que a gente avalia, né, os objetivos, a relevância dessa pesquisa, os riscos e benefícios, como a professora Desirê comentou. A gente avalia o cronograma. Muitas vezes a gente avalia se aquela pesquisa tem condições de ser finalizada, né? Porque o cronograma, ele tá tão enxuto, tão fechado, né? Tão curto para o pesquisador que o próprio CEP, o próprio avaliador sinaliza, olha, talvez você precise rever os seus objetivos, a sua metodologia, porque pelo seu tempo talvez você não consiga, né? E isso é uma coisa, professora Desirê, que a gente tem conversado muito também no nosso CEP, que é essa questão do tempo, como hoje as pesquisas, elas estão muito mais aligeradas, né? Então, os pesquisadores, eles têm um tempo muito curto para tudo, né? Inclusive para propor para o CEP, né? Para o comitê, e o comitê também dá esse parecer, né? Então, no momento que ele passa por todo esse processo de avaliação e que é escrito lá, é feito um relatório, né? O seu parecer, vai para o nosso comitê, aí é um coletivo, né? Isso é bem importante, às vezes as pessoas pensam, não, é só o professor que avaliou e pronto. Não. Nós vamos para a nossa reunião, as nossas reuniões acontecem uma vez por mês. Então, todo o coletivo de professores do CEP se reúne, né? E nesta reunião, neste coletivo, então apresentado e discutido todos os projetos que estão, né, que foram submetidos ao nosso projeto, ao nosso CEP. Neste ano de 2024, nós já avaliamos 33 projetos, professora, né? Claro que isso é um número
considerável, né? Mas também nós precisamos levar em conta que a nossa instituição cresceu, né? Nós tivemos aí, né, uma ampliação das escolas, ampliação de cursos lato sensu, nós tivemos cursos da área da saúde, né? Que os cursos da área da saúde, eles demandam, né, uma continuidade. Na área de saúde, nós temos, desculpe te interromper, mas nós temos, se eu não me engano, acho que 36 projetos. Isso. É a escola que mais tem projetos hoje, né? Isso. Sempre é a educação, a área da educação, sim, né? Que tem um número alto de projetos, mas nós temos 36 projetos, né? Na bastante, escola de né? saúde única. Sim. Então, isso tudo também remete às considerações ao Sim. Comitê de Ética, Isso e que é mesmo. um trabalho. E como você falou também, esse crescimento é representativo também dentro dos dois programas, né? Tem o programa de Direito e o programa de Educação, né? Então, professora, isso a gente já percebe no comitê, né? Que tem aumentado o número de projetos. Então, essa é uma mudança, né, cultural da instituição. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir fazer esse entendimento, essa mudança, mas a questão da ética, ela vem sim, né, ganhando corpo, e ela vem também, acho que permeando, né, as pesquisas, e os pesquisadores estão entendendo, então, a importância, né? Quando o projeto ele vai para este comitê, para este coletivo, né, que avalia, que discute, que debate a proposta, é neste momento que a gente, então, né, dá um parecer se o projeto foi aprovado ou se o projeto precisa, se o pesquisador ainda precisa encaminhar alguns complementos, né? O que são os complementos? Ajuste de cronograma, né? Ajustes de termos. Às vezes, muitas pesquisas acontecem em parceria com outras instituições, então a outra instituição precisa, né, estar ciente e precisa também autorizar essa pesquisa. Então, são detalhes que... O próprio destaque de risco e benefício, que às vezes os pesquisadores esquecem, né, professora? Sim, isso é muito comum, né? Às vezes, né, professor, um detalhe, por exemplo, que o pesquisador vai fazer uma pesquisa, né? Vamos supor um exemplo, né? Com um grupo de professores, né? Numa escola. E ele, na necessidade de escrever o projeto, ele escreve que vai fazer a entrevista desses professores na própria escola, né? Mas no momento que ele está escrevendo a metodologia, ele não se dá conta que aquele é um ambiente de trabalho, é o ambiente das relações, né? É o ambiente que aquele professor convive diariamente. Então, isso é um risco para a pesquisa. Então, qual é o papel do comitê? Sinalizar para ele, né, para esse pesquisador, de que aquele espaço nem sempre é um espaço adequado para ele fazer a entrevista com aqueles sujeitos. Esse é o nosso papel, porque isso pode causar constrangimento. Então, isso é um risco. Ele pode se sentir, o sujeito da pesquisa, ele pode se sentir constrangido em dar alguma resposta, né? Em responder algo que ele pode sofrer alguma retaliação, alguma punição. Então, são estas as orientações que a gente vai sinalizando para o pesquisador. Recomendando. E quando isso aparece, quando aparecem essas notificações para o pesquisador, professora Cleci, o que aparece para ele na plataforma? Quando o projeto não é aprovado, o que ele vai encontrar lá na plataforma? Boa pergunta, professora. Então, ele vai receber um relatório, né? Ele recebe se o projeto foi aprovado ou se ele ficou em pendência, né? Ele tem que ficar sempre atento, né? Ele recebe uma notificação, ele vai lá na plataforma e ele tem um prazo, né? Dependendo da urgência da pesquisa, às vezes na mesma semana ou no mesmo mês, ele já responde, né, aquele relatório. E naquele relatório, quando está em pendência, quando o projeto for aprovado, não, ele está aprovado, você pode seguir na pesquisa. Quando ele fica em pendência, professora Desirê, ele recebe uma lista de questões, né, de pontos que ele precisa rever.
tanto no projeto como nos documentos, nos termos e nas documentações que foram postadas. E ele vai fazendo esses ajustes, né? E posta novamente. Alguns projetos é necessário voltar para o comitê avaliar, né? Mas na sua grande maioria, nós temos orientado que os projetos voltem para o avaliador, né, que avaliou e que fez as sugestões, para que então a gente possa agilizar esse retorno, né? Nesses casos aí, se o avaliador tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento ou fique talvez, né, não tenha muita segurança na resposta, ele então traz para o comitê. Né? Mas assim, hoje a ferramenta que a gente tem, né, para esta relação com o comitê de ética, até com uma forma também de preservar o comitê, é a Plataforma Brasil. Não se faz nenhum ajuste, não se faz nenhuma entrada de projetos, né? O caminho é a Plataforma Brasil. Não é e-mail, não é WhatsApp, não é falar presencialmente com vocês na própria sala do Comitê de Ética, é a plataforma. A plataforma. E a gente tem cuidado muito com isso, professora Desirê, porque isso também implica em questões éticas, né? Então, exatamente. Assim, toda a relação, né, do projeto, toda a relação dos documentos, eles precisam ser via plataforma, né? E acho que uma outra questão importante no momento que a gente submete um projeto, esse projeto vai para avaliação e é designado o avaliador, né? Se neste comitê consta o professor que está orientando este projeto ou ele tem uma relação direta com esse pesquisador, esse professor ele fica impedido de participar. Ele tem bloqueio ético. É interessante isso. Conflito de interesses. Conflito de interesses, muito bem. É o conflito de interesses. Eu falo isso porque em uma das nossas reuniões a gente teve um projeto, né, de uma pesquisadora que tinha uma relação afetiva muito próxima com uma dos nossos membros, né? E a pesquisadora, ela foi convidada a sair e, na boa, né, o professor sai, não tem problema nenhum. Isso para quê? Para preservar o comitê e o pesquisador. Olha, professora Cleci, muito bom. Eu espero que vocês possam aproveitar aí tudo o que foi aqui orientado e colocado aqui pela professora Cleci, nesse Por Dentro da Pós. É muito rápido, professora Cleci. Precisaria de mais uns 2 programas, eu acho, para a gente conduzir. Estamos à disposição, eu gostaria professora, que você desse suas palavras de despedida. Ai, professora Desirê, eu acho que é uma imensa alegria poder falar sobre isso, né? E dizer assim, o quanto hoje o nosso comitê, ele está consolidado já na Uninter e a gente vem fazendo essa construção. Isso é ainda, né, do tempo que a professora Desirê já coordenava, hoje sob minha coordenação, e com certeza, futuramente virão outros coordenadores, né? Mas a gente precisa cada vez mais consolidar. E eu agradeço imensamente a este grupo de professores, né, que tem estado neste comitê, que não tem medido esforços aí para fazer essas avaliações, para poder realmente dar esses pareceres de forma isenta, né? E de forma ética, muito no sentido de que essa pesquisa realmente ela possa ser, né, devolvida para a sociedade em produtos, né, conhecimento, porque a pesquisa ela tem um papel político muito forte, né? Isso é um outro tema aí para nossas conversas, né? Sim. Ela tem um papel muito importante na sociedade. Então, o nosso compromisso é um compromisso muito sério, assim, né? Da gente poder aprovar algo, né, que seja qualificado, né? Que seja que tenha resultados e traga resultados para a sociedade. Esse acho que é o nosso compromisso. E essa equipe de professores, ela tem, né, esse compromisso muito presente.
E eu gostaria de agradecer, professora Desirê, imensamente, né, essa oportunidade de estar aqui, poder falar sobre o ética. Eu tenho uma paixão muito grande pelo CEP, gosto demais de pesquisa, né, sou uma pesquisadora, faço parte aí do CEP desde 2018, né, já faz parte da minha história da Uninter. Eu estou na Uninter em 2025, farei 10 anos de Uninter, né, então boa parte da minha trajetória está no CEP também, né? E também no Conselho de Pesquisa. E sou coordenadora de projeto de pesquisa, de grupo de pesquisa, de linha, e estou à disposição para poder retornar aqui em outros momentos e falar. Muito obrigada, uma parceria enorme aí, em todo o envolvimento na sua trajetória aqui conosco, na pesquisa, no Comitê de Ética. E certamente faremos outros programas. Agradecemos aí. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.